Professor Ed Carlos. O professor Ed Carlos é um professor de sociologia com uma linda história de superação e vai contar tudo pra gente no Ela e Eles de hoje. Estamos no ar? Estamos no ar. Tá começando mais Ela e Eles Podcast, o seu podcast, o melhor podcast da internet. Estamos aqui com Camila Davoglio. Dá boa noite. Hello, boa noite. Estamos aqui com o Wellington Luquezzi e o Wellington Luquezzi vai apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Bom, hoje está aqui com a gente nosso querido amigo professor Ed Carlos, professor de sociologia, dá aula ali na região de Barueri. E para mim é uma satisfação, porque o Ed Carlos é um amigo de longa data, que faz muito tempo que a gente não se vê. Então, tem muita história boa que eu conheço dele, mas tem anos-luz de história aí, né, que ele vai começar a contar um pouco pra gente aí. Se apresenta aí, Ed. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, por esse convite, Boa por esse noite. canal, né? Tô muito feliz, já divulguei demais. Eu avisei a galera que imaginei que ia ser ao vivo, né? E agora estou falando, professor, cadê o link? Falei, não, gente, eu já postei aqui no Instagram dizendo que vai ser colocado no ar, né? Amanhã. Então, já para ficar, porque já estão curiosos, né? Para ver a minha participação aqui nesse. Né, como a gente tá no início, Sim. Apesar de somos três profissionais, a gente tá preferindo olhar Sim. e se policiar. Perfeito, a gente prefere olhar depois para depois pôr no ar. É. Tá certinho. Vai Então, que, né? Vai que sai alguma Então, besteira mas é aqui. muito feliz de estar aqui, né? Seja muito bem-vindo. E o Wellington, como ele disse, né? Um amigo já das antigas, né, Wellington? No mínimo aí uns 40 anos, que eu vi ele crescer. Amigo desde quando eu nasci. Então, realmente. Você vai né? contar uns podres dele pra gente? Não, porque tem faz outro tempo. dia. Ele me conhece que era Faz o cara mais tempo, santo na minha faz vida. tempo, faz tempo. Não lembra, Nossa, né? Ele era um jovem, né? podia, Aquela época que a hein? gente tinha podre era ele, não eu. Não, eu era eu muito sempre jovem. fui certinho. O Wellington falou pra gente que você tem uma história de vida assim invejável, assim. Eu acho que sim, né? A minha história, ela se confunde com outras, né? Nesse território brasileiro, nesse território que agora nós vivemos, que é o Brasil, né? Então, dentro da minha condição física, né? De uma pessoa que nasceu com uma malformação congênita, né? Eu andei aos 7 anos de idade, né? Então, a minha vida foi marcada por lutas, né? E superações, né? Então, desde que eu nasci, tive que passar por diversas cirurgias, né? A mais delicada foi a cirurgia da coluna, aos 15 anos de idade. Eu fiquei 45 dias internado no hospital, né, aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E foi assim, a minha adolescência toda, né, marcada por idas e vindas, né, no hospital, de diversos hospitais. Então, foi marcada por né, momentos bons, momentos difíceis, onde a família esteve sempre presente, né, irmãos, pai não, porque eu perdi meu pai aos 10 anos de idade, mas a minha mãe, que faleceu ano passado, né, infelizmente, foi a minha parceira, né, foi aquela que esteve ao meu lado ao longo dos meus 50 anos de vida. Eu conheci sua mãe cantando no coral. Sim, exatamente. Então, a minha mãe, ela foi o melhor exemplo, né, e aquela que sempre acreditou no filho, né, enquanto muitos achavam que eu talvez seria um aposentado por invalidez, um exemplo, né, e minha mãe sempre acreditou, né, então ela foi aquela que sempre postou em mim, né? Depositou toda a confiança. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história de vida. Você andou com 7 anos? 7 anos de idade, exatamente. E antes disso, cadeira? Não, eu gatinhava. Por causa dessa malformação? Isso. Eu tinha também um pouco de medo, as pernas não equilibravam. De quando você nasceu até os 7 anos, várias cirurgias? Não, eu fiz do pé, quando era criança, né? Eu usei aparelhos, né, ortopédicos na perna, na coluna, né? E depois, quando eu comecei a andar, eu passei por outras cirurgias também, várias. Ô Ed, mas sabe o que eu, conhecendo um pouco assim de você, né? A gente fala muito de você como superação, mas na verdade, quem conhece o Ed Carlos aí de perto, sim, não é superação. Não é. Tudo que você fez sempre foi muita naturalidade. Que acho que a sua inteligência sempre superou as dificuldades que você teria das pessoas te conhecerem, como a gente comentou ali, de um
uma pessoa que, por ter uma deficiência física, teria alguma deficiência para realizar algumas coisas, algum feito que seria normal para outras pessoas. Quem me conhece não me trata como deficiente, né? Minha família nunca me viu como Eu não alguém, consigo. Né? Não, ninguém, nem Só meus nessa alunos. nossa conversa Nem aqui. meus alunos e só existe um estranhamento, né? A estranheza no momento que eles me vê quando é o primeiro dia de aula e quando esse aluno nunca teve contato comigo. Mas passou 10 minutos, 20 minutos de uma boa conversa, você já elimina qualquer estigma, você já elimina qualquer possibilidade do aluno continuar tendo um olhar de estranheza. Então, esse olhar, né, que vai quebrando através de aulas, através de reflexões, discussões, debates, palestras, já dei palestras adoidado. A última importante que eu dei foi em Rondônia, né? Eu fui para lá, fiquei uma semana lá, né? A convite de um amigo meu, professor Renato, né? Professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Rondônia, e lá eu fui convidado. Eu fiquei uma semana lá. Eu dei palestra para 350 alunos no Instituto Federal e também para 2 turmas, né? De curso, acho que era de, não lembro, meio ambiente, né? Para a Universidade Federal. Então, e falando de inclusão. Então, assim, é muito legal quando você roda, né? Sai de um estado, vai para outro, ou vai numa igreja, ou vai nas escolas, e você vê os alunos quietinhos ali te ouvindo. E é impressionante, né? O quanto esse tema ele não se supera, ele continua sempre vivo. Quando se fala em inclusão, se fala em superação, quando se fala da importância de falar das diversas, né, deficiências, né? Isso é importante porque, querendo ou não, muitas pessoas que vão estar nos assistindo agora e ouvindo agora vão se sensibilizar e vão também se deparar com realidades bem parecidas, semelhantes. Mas com a minha. você já passou, assim, por alguma dificuldade, um preconceito bem Muitos, nítido, algo muitos, assim muitos, que realmente te magoou muito. Qual foi o que mais te marcou? Eu não vou falar agência ou instituição, mas em 2002 eu entrei numa agência bancária para pagar uma conta e eu fui barrado. Barrado? A funcionária não queria atender, aceitar, porque ela dizia que eu não era deficiente físico, sendo que a vida toda eu fui tratado como deficiente físico. E ela desmereceu ainda. Aí eu saí da agência, eu reclamei, antes de sair da agência, eu reclamei para vários funcionários da agência e nenhum deram ouvido. Simplesmente me ignoraram. Eu já era professor na época. Tinha que falar. Não, mas eu processei o banco, né? Eu processei o banco. Ah, que maravilha. E ganhei. Então, ganhei. essas palestras E suas, na ganhou. verdade, Eu ganhei, entendeu? de inclusão, Certo? essas palestras suas de inclusão, na verdade, então, pelo menos para mim, o que passa é mais para que as pessoas fiquem atentas, as pessoas Sim. que são julgadas normais, Sim. aí, elas consigam entender que elas precisam criar, às vezes, ambientes para que essas Sim. pessoas que têm algum tipo de Sim. deficiência ou algum tipo de dificuldade Sim. se encaixem dentro. É Sim. isso? Exatamente essas palestras, elas são, eu vejo elas como um alerta. Que é tá as bom? pessoas que têm que Um mudar, alerta, né? É um sistema que talvez você faça para que as pessoas mudem, né? Assim, existe a política de integração social, depois da inclusão. A integração, ela pregava que o deficiente ele era obrigado a se adequar, a se adaptar à realidade social. Quando criou a política de inclusão social, ela inverteu. A sociedade que tem que se adequar, se adaptar à realidade do deficiente. Graças a Deus que hoje nós vivemos essa realidade. Exatamente. Então a Com sociedade certeza. hoje ela vai se adequando, se adaptando, né, a Isso. cada tipo, a cada deficiência, a cada condição de vida desse indivíduo. Ed, o que mudou, assim, ó, o que você enxerga hoje, né, no nosso país? Ou não, vamos lá, na nossa Realidade São social, Paulo. cultural. Vamos lá, nos anos 80, a dificuldade que você tinha, Sim. então, com certeza, Todos. ônibus, Aham. banheiro, tudo, Sim. nada ajudava vocês. Sem né? nada. O que hoje, acho que a gente tá ano luz ainda Sim. de melhorar, mas o que Sim. já é feito assim no Brasil, que você olha e fala, isso aqui realmente as pessoas têm Então, tomado cuidado, mudou. Mudou. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe me levava a CD de São Paulo, que fica lá próximo a Ibirapuera, Certo. sabe onde é? E minha mãe pegava o trem, que era Picuíba, naquela época os trens da FEPASA, antiga FEPASA, eram pau de arara mesmo, né? Eram bem terríveis, né? E a gente chegava em São Paulo, tinha que pegar ainda um outro ônibus até chegar. Então, era uma dificuldade só. Aqueles ônibus da CMTC, que não existe mais, né? Companhia Metropolitana. Todos os ônibus hoje são adaptados? Sim, hoje são, a maioria são. É que obrigatório. faz tempo que eu não ando de ônibus, né? Hoje Ainda eu sou bem. Marajá, né? Hoje eu dirijo, tenho meu Ainda carro, Gente, né? coisa outro filho.
Ainda bem. Melhorou, né? Obrigado, Ufa. obrigado, viu? Obrigado. A educação, né? Hoje eu devo a educação, né? Porque eu sobrevivo hoje graças ao salário, né? Vindo da educação, né? Então, eu sou grato, em primeiro lugar, a Deus, né? A minha mãe, que sempre minha família me apoiou nesse sentido, e também ao carinho que eu recebo dos meus alunos, de toda, né, a equipe pedagógica, né, de todas as escolas que eu trabalhei até hoje. Mas voltando a essa questão, sim, houve uma melhora significante, né, até porque, como eu falei, naquela época não se falava em inclusão. Naquela época, as pessoas fumavam dentro do ônibus, então não respeitavam nada. Peraí, Né? tudo isso que você tinha que fazer, Sim. ir lá no Ibirapuera, Sim. Era minha mãe não tinha ajuda de nada. de condução. Nada de condução. Então você ia no colo. No colo. Minha mãe me carregava no colo, coitadinha. Nossa. E era longe, porque nós morávamos numa distância longe da estação de Carapicuíba. Então, não era fácil, meu irmão. Você não tem ideia do que nós vivemos. Então, não foi fácil. Então, é uma história de vida, como eu falo, que a superação nesse sentido. Porque, assim, historicamente falando, e do ponto de vista estatístico, não era para estar aqui. É. Não era para estar aqui. Concordo. Eu sou teimoso. Eu tô aqui porque eu sou teimoso, Teimoso. cara. Porque o Wellington me trouxe aqui porque eu sou teimoso. Exatamente. Você entendeu? E eu também, eu não consigo viver na zona de conforto. Eu gosto de. Quando eu conto da minha história de vida, não é para me gabar ou para ser alguma coisa, não. É para que sirva de exemplo, como outros também, mas não para aquela qualidade de coitadinho ou de gerar mais estigmas ainda. Não. É para realmente mostrar para possível, né? aqueles que estão agora me ouvindo, falar, cara, aquele cara deu certo. Por que eu não Muita posso dar gente, certo muita gente com também? deficiência te procura? Querendo uma palavra, Não, porque hoje eu não participo mais desses grupos, Ah, né? Faz muitos anos. entendi. É assim, ó, eu vou explicar para vocês. Eu nunca me considerei deficiente, porque a minha família me olhou sempre como um cara que sempre teve. Esse nosso amigo aqui acabou de falar. Né? O que o Wellington colocou? Cara, eu de casa eu nunca enxerguei, então eu também não. O meu corpo, ele nunca foi um obstáculo. você não se Pra- vitimiza. Não, aí que tá. Se eu fosse um cara que vivesse de vitimismo, eu não estaria hoje dando aula, cara. Isso mesmo. Eu tenho 30 aulas na semana, eu tenho alunos pra caramba. Você tá Caraca. entendendo? Sexta-feira eu dou 10 aulas, de 8 às 7 horas da manhã, sai às 4 horas da tarde. Você tá E aí, entendendo? quando você entra na escola, vê aquele aluno que tem de tudo e se vitimizando, o que você olha para um. Deve ter, não tem? Tem. Aquele aluno que você fala, ele tá reclamando de tudo na vida, tá não sei o quê. Então, você mas fala, assim, "Meu, conforme o grau, ou a condição dessa criança, desse adolescente, eu até entendo. Né? Porque existe hoje alguns problemas que a sociedade coloca cada um hoje, tem uma né? história. Então, assim, cada nós um temos dentro a da sua pós-pandemia, nós temos alunos hoje com crise de ansiedade, nós temos vários problemas que a gente vê hoje, né? que você No- cresceu num então, bom assim, lar, né? Então assim, eu prefiro abraçar esse cara, conversar com ele, do que, sabe? Porque cada um tem sua história de vida, né? Se eu tive força suficiente espiritual, etc, para chegar onde eu cheguei, eu não sei se outros terão. A gente né? já Você conversou tá sobre entendendo? isso. Você tá Aquela história que eu entendendo? falei. Dependendo da forma que a pessoa é criada, Sim, exatamente. incentivada, Sim. e quem tá do seu lado acredita em Acredita, você é. e te dá aquele up, você vira um. Olha o que vira. E sim, Ninguém daí- segura ele. Lógico que não. Que a Entendeu? mente blindada, Então, né? dependendo de como você é criado ali no berço, ali, a pessoa que tá do seu lado, no caso, era a sua mãe, Minha mãe. que te solidificava. Entendeu? Ela te Posso incentivava. te dar um exemplo? Eu morava Pode. numa ladeira, meu. Era terrão. Eu fugia de casa, meu. Eu tinha 5 anos de idade, eu fugia. Ia arrastando a bunda, cara. Desculpa o palavreado, as nádegas. Ia pra rua brincar com os moleques. Olha. Vocês sabiam disso, né? Eu ia pra rua. E a minha mãe. Ali tudo Aí, aprovava. sabe que os alunos. E ainda era uma festinha, Sabe que os né? alunos. Sabe que os vizinhos, perdão, sabe que os vizinhos diziam? O quê? Dona Zenilda, mas coitado ele de casa. Minha mãe, como? Como que eu vou segurar ele aqui? Aí minha mãe vestia eu de um monte de roupa, 2 calças, colocava um monte de blusa, aquele frio arrastando, de né? julho e deixava eu brincando. Eu ficava o dia todo na rua. Foi a melhor coisa que você Foi- podia ter foi feito. cooperativa. Então, né? naquela época não se falava inclusão, mas a minha mãe já sabia. Lá no seu íntimo, no seu inconsciente, Esse era o que era caminho. inclusão. Eu Esse tenho é o caminho. certeza que você é, desse jeito que você é, esse espírito Sim, que você tem, sim. é por causa disso. Da minha família, dela. Ela te fortaleceu. Sim, sim.
É porque é tão incrível. É porque ela nunca me chegou como coitadinho. Exatamente. Nunca. Exatamente Então, aí. é isso. É Esse é o exatamente o que eu ia ponto. A gente já conversou sobre isso, Não, eu e a Camila. exatamente o que eu ia falar, porque é incrível a forma como você fala. Não parece, a gente tá aqui, eu já até esqueci, só estamos comentando Sim. por comentar. É o jeito que ele foi Mas a criado ali no forma como berço. você- é, a forma O como ambiente. você- Você vem de uma família impõe. posicionada, né? Posicionada. politicamente. Sim, Os seus sim. irmãos que eu Meus conheço. irmãos, alguns meus mais, irmãos, outros menos, mas todos. todos eles são muito Todos, posicionados. todos. Então, se você fosse se vitimizar É. com todos os posicionamentos dele, acho que nem eles deixariam, né? É, porque imagina se a mãe dele ficasse o dia inteiro reclamando e se culpando e culpando ele, entendeu? Se fosse outro tipo de criação, mas não foi o caso, entendeu? Não foi o caso. A mulher era uma rocha, incentivava ele, ela É, fez você ele. vê ser como o- os Quando você pais foi pra fazem Londrina fazer a diferença, né? Faz faculdade toda a lá, diferença, cara. você foi sozinho Toda a lá? diferença. Já tinha A moradia gente por lá? falou, a gente já conversou sobre isso. Então, eu prestei vestibular em 97. Você tinha quantos anos? Eu tava com 26 anos de idade já. Porque assim, você sabe que a história de vida de uma pessoa com deficiência, conforme o grau de deficiência, a vida dela é diferente das demais pessoas. Então, demora mais para andar, demora a mais para idade trabalhar. letiva muda, né? Sim, então, assim, o padrão, né, e o tempo, né, a cronologia, Isso. ela não é igual. É, Então, essa os é a palavra. médicos sempre falavam para minha mãe, ó, não compara o Ed Carlos com os demais irmãos, os demais filhos, porque ele vai seguir, mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá, porque, por exemplo, quando eu andei aos 7 anos de idade, com 8 anos eu já estava na escola. Ensino regular, eu nunca estudei escola especial. Porque quando a minha mãe fazia os tratamentos lá na CD, a CD já emitiu um laudo da psicopedagoga, já indicando que o meu QI já era um QI elevado, né, para a época. Entendeu? Você Eu teve tenho guardado em casa. Teve alguma parte, na parte de ensino, Sim. desde quando você começou com Sim. seus 8 anos até lá no final, Sim. teve alguma parte muito difícil? Nessa época foi muito difícil pra mim. Então, teve sim, teve. Teve em relação ao segundo ano do ensino fundamental, quando a professora implicou muito comigo com a minha letra. Eu conto muito isso em sala de aula. Naquela época não existia a tal de inclusão. Então, aquela coisa de caligrafia, eles pensavam muito na perfeição, na padronização. E acho que ela não percebeu que... Ela não teve a Ela não teve a sensibilidade. sensibilidade de ver que a minha pinça, a minha escrita era torta, ela continua sendo, do meu modo, caramba, né? E ela não teve essa. Então a minha mãe teve que ir à escola e aquilo ali me marcou muito, ficou muito marcado até hoje, entendeu? Talvez um pouco da minha dificuldade que eu tenho de escrita tá ligado também a essa questão, entendeu? Que ficou alojado Sim, lá cada no detalhe subconsciente, conta. entendeu? Acho E a que minha mãe conta. foi lá na escola, né, conversar com com a professora, e na hora disse, não, é nada não. Eu falei, mãe, ela falou assim. Fui dedo duro ainda, e ainda, ó. Vou contar. Mentia, mulher. Lá no São Fico e Joliano, ainda era pequeno. Então, Fico, a escola na época era top. Não, mas é ainda. É ó. ainda, então, é ainda. Eu tenho um filho Anos que, 80, eu entrei em 1980. que, assim, Ed Carlos, ele tinha dificuldade de se relacionar com as Sim, pessoas, tudo, aham. né? E ele estudava em Barueri. Sim, Quando ele foi pro Tufic, lá em Carapicuíba, sim. o pessoal falou, nossa, mas vocês estão tirando uma escola de Barueri para Sim. trazer para uma escola de... Não estou dizendo que escolas de Barueri são ruins, Sim. mas quero dizer sobre o ensino do Tufic. Ele chegou lá com um mês, os professores me chamaram. Falaram, olha, ele está bem atrasado, ele tem dificuldade de fazer amigos, Sim. tal, não sei o quê. E aí eu contei um pouco da história dele a respeito dessa Sim. dificuldade que ele tinha e tal. Os professores abraçaram ele e depois daquele dia o William se transformou, Sim. sabe? Notas boas, fazendo trabalho, se identificando, tendo os amigos dele lá, tudo. Então, assim, os professores do Tufic compraram, eu devo muito a quem o William é hoje, pelos professores do Tufic também. Então, eu estudei o Tufic até a 4ª série, né? Depois eu mudei de lá, mas é uma escola na época, pelo menos na época. E depois, posso contar um detalhe? Fui dar aula nessa escola. Olha, Legal. Sociologia. Sério? Ensino médio à noite. Ah, Em 2006. legal. Depois de quase 30 anos, fui ser professor lá de sociologia. Que legal, que legal. aí volta Muito já bonito, com, é. né, cabeça E aí, erguida. uma funcionária das antigas, você não é de caras que corria aqui no corredor, né, no pátio da vida? Sim, agora estou aqui. né, Agora eu estou aqui professor. para Então assim, ensinar também. eu vejo como assim, como algo que estava escrito, né? Eu acredito muito em Deus, eu sei que Deus deu essa chance a mim, né? E assim, Deus deu a oportunidade e eu abracei as oportunidades. Né? Então, voltando, quando eu fui para Londrina estudar lá, eu passei no vestibular, né? Aí eu fui chamado, e aí eu fui estudar, fiquei 4 anos lá, de 98 até 2001.
né? Eu me graduei em Ciências Sociais, bacharel e licenciatura plena, né? Depois eu fiz uma pós de Educação Especial, né? Mas assim, minha preocupação foi em torno da inclusão, sempre voltado para essa questão, né? Hoje eu tenho alguns alunos que são de inclusão, a gente também realiza tarefas, atividades específicas para eles, né? Então, assim, é muito legal. Esse mundo da educação eu gosto porque o retorno Você gosta? é legal. Amo. Meus alunos sabem disso. Eles vão estar me assistindo e sabem que eu falo de coração. Não é demagogia nenhuma. E você acha que é interessante mesmo? Porque assim, eu vejo que tem escolas, não sei se agora ainda Sim. existe, que eram escolas separadas Sim. e agora estão incluindo, Sim, né? sim, Você sim, acha que sim. isso realmente funciona, que é dessa maneira que tem que acontecer? Nós estamos engatinhando ainda no Brasil essa questão da inclusão, mas só o fato de termos alunos, né, com deficiência não em sala de aula, você já tem uma melhora na questão da inter-relação. Sabe dessa possibilidade de o indivíduo se interrelacionar com o outro, né? Dessa socialização, que é uma palavra muito bonita, Porque né? você Mas é acaba importante. deixando as pessoas trancadinhas ali num outro lugar para ninguém ver. Antigamente, junto, o né? deficiente ficava segregado. A palavra correta era Exato. segregação. Isso. Essa é a Você palavra. remove essa segregação e você inclui definitivamente. Isso. Para você ter uma ideia, quando eu pergunto para os alunos quantos professores deficientes já tiveram, eu. Raramente só eu. Então o cara estuda 9 anos da vida dele e o único professor deficiente que ele teve na vida. Então, assim, o Brasil ainda, Wellington, os demais colegas, a inclusão no Brasil ainda, ela está ainda lenta, no sentido de que pessoas da minha idade não tiveram ou não conseguiram esse mesmo acesso de informação, de inclusão plena, de estar trabalhando hoje. Eu sou concursado. Quer dizer, eu prestei concurso, passei, né? Eu sou efetivo, né? Eu trabalho hoje numa fundação, chamada FIEB, Fundação do Instituto Técnico de Barueri. Mas anteriormente, eu trabalhei 12 anos dando aula de filosofia para criança. Trabalhei 12 anos dando aula de filosofia para criança. Então, para vocês terem uma ideia, que olha, 20 anos aí, né? Cada dia aprendendo um pouquinho mais. Eu falo para meus alunos direto, gente, toda vez que eu na sala de aula, eu estou aprendendo com vocês, todo momento. Ô Ed, mas você não acha que a igreja, né, ela deu uma aula para o Estado, um certo tempo, questão de inclusão, no sentido de que a inclusão da igreja, ela não contém só em questão de pessoas com deficiência, mas, por exemplo, tem gente que não consegue juntar os filhos para jantar numa mesa, mas na igreja ele tem a oportunidade de falar, de cantar junto com um grupo, seja qual for a igreja. Você não acha que a religião, vamos tirar da igreja, a religião, em boa parte, ela começou primeiro esse negócio de inclusão e depois talvez a igreja? Você participou muito da igreja, você deve se sentido muito aceito dentro da igreja. Na verdade, a igreja foi fundamental, musicalmente falando, no meu caso, né? Porque desde meus 6 anos de idade eu já tocava gaita. 10 anos, 12 anos, eu já estava mexendo na bateria, né? Então, assim, a igreja, nesse ponto, ela nunca criou nenhum tipo de segregação. Seu primeiro instrumento foi a gaita. Foi a gaita. Você tocou guitarra também, não tocou? Toquei guitarra, bateria, Eu teclado. tenho a visão de você com guitarra, eu era pequenininho. Eu tocava guitarra. Eu chegava lá, o Ed com a tocava guitarra deitada, né, o Havaiana. e aquilo era o máximo pra mim, porque todo mundo tocando a guitarra aqui. Tocava nos cultos. E aí, mesmo, sabe o que eu ficava olhando? Eu falava assim, eu quero ver esses caras tocar guitarra deitado. Sim. Né? Eu tinha a dificuldade era pro inversa, outro, a inversa, né? Eu entendi sua pergunta e vou reforçar. A igreja, no meu caso, foi fundamental, sim. Aliás, ela é importante, no sentido dos músicos, os grandes músicos que você tem hoje na música secular aí, serve toda a igreja, a maioria. A igreja, nesse sentido, musicalmente falando, e essa questão do preconceito, realmente... Ela agrega, ela agrega, né? ela minimiza, ela minimiza, ela minimiza. O pai não permite um filho dentro de uma igreja. Se a igreja. Outra. Se eu não frequentasse a igreja na minha adolescência, até na minha maturidade, né, depois de 20 e poucos anos, talvez eu estaria sofrendo um pouco mais, porque naquele momento era a única que ainda abria espaço para eu me sentir incluído, para me sentir integrado naquele momento, entendeu, gente? Então, assim, eu acho que todas as instituições, elas são importantes. Seja ela qual for, ela tem a sua importância dentro de um contexto social, né? E falando em música, já que abrimos aqui a parte musical... É verdade. Eu também quero ver. Qual é o seu instrumento predileto? Bateria. Eu amo bateria, toco desde meus 15 anos de idade. Amo, né? Hoje eu tô meio paradão, você toca né? Todos. Quais que você toca aí? Bateria, violão, teclado e gaita. E como Bateria, você violão, teclado e aprendeu, gaita? gente? Sozinho, autodidata.
Sozinho. Eu não tinha nenhum dinheiro para pagar o professor. Quantos anos você tinha? Mas naquela época você já tinha irmãos que davam aula. Sim, alguma coisa mas assim. eu ouvia, zoião. Você começou tocando Doreba. gaita. Quantos anos você tinha quando você começou com a gaita? 6 anos, por 7 anos de idade. E depois foi qual instrumento? Violão, gaita, bateria, bati 15 anos de idade. Tudo na mesma época. Não, bateria mais tarde, né? Não, e não é tocar pouquinho, ele toca muito. Quem vê o Eu vi um Edgar tocar vídeo da bateria, eu vi o vídeo da bateria. Da bateria eu vi o vídeo. Ah, gente, ele toca... E aí você vai se adaptando. Então, o que Como eu que falo? você encontra a forma? Então, Porque você vê, você Sim. modela de outra pessoa, Sim. mas como que você adapta aquilo Então, pra você? a baqueta, por exemplo, na mão esquerda, ela escapava muito. Às vezes escapava. Então você vai criando um mecanismo para segurar ela, para não ficar escapando toda hora. Mas assim, gente, repito, o meu corpo nunca foi algo que... Te impedisse de fazer alguma coisa. O meu corpo não. Tenho vontade, eu faço. Minha mãe sempre dizia, né, minha mãe, querida mãe, dizia que a minha mente não acompanhava, o corpo não acompanhava a mente. Fala, tem alguma coisa errada aqui, porque a mente desse cara é muito Não, é evoluída. muito- Eu tento há 10 O corpo, ele nunca, talvez o corpo nunca impeça, né? Porque tem gente que tem corpo e não tem mente. Não, tem preguiça, não Eu quer. acabei de falar, tô há 10 anos tentando tocar violão, não consigo não. Eu não tenho paciência. Eu Acha volto naquela YouTube. mesma história. Dependendo de quem tá do seu lado, ou você progride, ou você fica estacionado, ou você anda pra trás. Quem tava do lado dele só incentivava. Então, mas você sabia que filhos especiais, mães especiais, filhos Com especiais. certeza. Quer Isso entender? mesmo. Deus não dá um filho especial para uma mãe qualquer. Então minha mãe estava preparada para receber um filho especial. Ah, Maria, mano, olha o que você virou, meu velho. Arrepio? Você é melhor que qualquer um aqui dentro. Não sou não, nós somos iguais. Aqui. Somos iguais. Rapaz, né? mano. Ah, não sou Habilidoso. Não, já não sou, porque eu Não tô somos, não, porque sabendo. eu não toco bateria. É, tenho e eu não preguiça. toco gaita também. Verdade. E eu tô sabendo que você trouxe aí uma gaita. Cadê a Depois a gente faz um som aí. Depois a gente faz Cadê? um Pra som fazer aí. uma palhinha pra É nós. um solo. Então, antes de falar um pouquinho mais da música, né, voltando à questão da minha formação, eu sou formado em Ciências Sociais, né, a minha habilitação é em Sociologia, né, e por que eu escolhi essa área, né, porque então eu estou fazendo essa pergunta e eu mesmo vou responder, porque Eu quando gosto de convidado assim. Assim, ó, já viu? Já facilitou o nosso trabalho. Eu não irei fazer essa na essa próxima pergunta. na próxima eu trago Ótima as pergunta. questões prontas. Não, eu acho que algum de vocês vai perder o cargo aqui, viu? Ótima pergunta. já vou- Responda, por favor. Já vou tirar um dos dois aqui e colocar ele no lugar, hein? O que acontece? Você chega lá para os seus 26 anos, 25 anos de idade, Tem um telefone tocando. e Foi você, mal. e você descobre que você não conseguiu nada ainda. Eu estava com 26 anos de idade e não tinha emprego ainda. Eu era dependente da minha mãe, sabe o que é isso? Viver até os 31 anos de idade, depender da mãe financeiramente. Nossa. Onde vai a sua autoestima? Pro Não, brejo. vai pro brejo. Ainda mais um homem. Ó, não tô sendo machista, longe disso, gente. Não, mas a gente sim, vive numa sociedade sim. que a sua estrutura se baseia naquela coisa de que o homem, né? É o Provém, provedor e né? tudo. Provedor. Então não adianta. Ainda existe. Uma Existe. mulher em casa não está desempregada. Então Está assim, em casa. Um homem em casa. está vamos desempregado. imaginar. O que eu fiz? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa sociedade. Aí eu falei, eu vou fazer um curso que eu vou conseguir entender por que que eu... Né, tá ruim a minha eu não- inclusão, tá ruim a minha integração, tá ruim eu ser aceito nessa sociedade, né? Demagógica, hipócrita e qualquer coisa que você pode dar sinônimo para ela. Aí eu, fazendo esse estudo sociológico, antropológico, dentro da psicologia social, aí eu fui descobrindo, poxa vida, né? Aí você conhecendo, né, os caminhos ou as armadilhas, as ciladas que a sociedade, né, cria e coloca para cada indivíduo, eu fui tentando escapar de cada uma delas, E entendeu? por que a sociologia? Por que não história, geografia, matemática, português? Então, justamente porque a sociologia, ela oferece esses caminhos para você ser um investigador, você ser um crítico da realidade social, você consegue fazer uma análise mais profunda no sentido de perceber até que ponto tais políticas estigmatizam ou não o indecente, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui agora, mas o meu medo é estigmatizar. O que é estigma? É fazer com que a deficiência se torne mais ainda potencializada. E o objetivo aqui desse podcast não é isso, é justamente o contrário, né? É o que vocês falaram, é olhar para o Ed Carlos, olhar para uma pessoa e não ver nele deficiência alguma. Exatamente. Mas é um cara que Olhar falou, a pessoa. caramba, meu, né? É exatamente isso. Senão eu não estaria aqui, entendeu? Isso. Então, o objetivo é esse mesmo. Toda vez que eu for convidado em qualquer lugar desse Brasil para falar disso, eu vou lá não
com a intenção de potencializar, mas o contrário, de fazer o contrário, fazer o trabalho inverso, entendeu? Inverso. Realmente, porque a sociologia, ela trouxe algumas respostas, entendeu? No sentido de entender as diferenças, de respeitar as diferenças, de entender que os indivíduos são diferentes um do outro, que ele precisa ser respeitado na sua individualidade. Isso. Está entendendo? Então, as ciências sociais, a sociologia, ela foi trazendo, né? Fora as políticas, né, voltadas para a inclusão. Eu participei, eu fui em Brasília, eu fui em Curitiba, participei de movimentos sociais voltados para as pessoas com deficiência, entendeu? Tenho fotos, tenho vídeo em casa. Em 99, eu fui o primeiro aluno de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Ciências Sociais, a organizar um evento tratando da questão do deficiente físico. Você acredita, gente? Tinha mais de 150 alunos inscritos. Nossa. Eu fui até convidado pela TV Londrina para apresentar o seminário, para divulgar o seminário. E eu convidei uma professora da USP, que foi lá em Londrina, a meu convite para participar do evento. Você acredita? Ed, ó, Então, assim, eu não queria falar de posições políticas, mas eu queria falar para você assim, enxergando, nós estamos num quadro agora de eleições, Sim. chegando, para os próximos 4, 8 anos, enxergando o que você enxerga de política, Uhum. o que você enxerga de educação no nosso país, você vê alguma mudança drástica, ou você acha que a gente vai ser muito demorado ainda para as implantações daquilo que ainda precisa ser feito, porque nenhum dos políticos que está aí tem algum projeto ou propósito que você olhou e falou assim, cara, isso aqui encaixa. Não quero Então, o nome, mas eu quero que você fale, cara, realmente tem algumas Sim, coisas aí que a partir estão desse mudando no ano país. a partir desse ano foi implantado no Brasil a BNCC, que é a nova Base Nacional Curricular, né? Então, nacional, porque agora o que se discute é que o ensino médio, o que está até hoje, o que estava até hoje, ele não formava ninguém. Os alunos saíam do ensino médio para nada, só para prestar vestibular e pronto, né? Então eles não estavam sendo capacitados, né? E hoje o mercado de trabalho hoje ele é muito exigente. O mercado de trabalho hoje ele é competitivo, né? Um aluno hoje com 18, 20 anos, ele tem que estar já preparadíssimo, porque o mercado de trabalho é dinâmico, né? Hoje o cara tem que falar várias línguas, vários idiomas, o cara tem que saber muito de informática, né? Tem que ter toda a desenvoltura, ele tem Ser que estar comunicativo. essa impessoalidade, ele tem que saber lidar. Eu falo assim para os meus alunos, cara, aquela ideia de que você só sabe fazer uma coisa só, já era, não existe mais, era. cara, acabou. Esse mercado hoje, ele está muito diferenciado. Então, eu passo isso para eles, né? Não é que eu estou aqui alimentando o sistema, mas infelizmente nós dependemos de um capitalismo, entendeu? Então, assim, a educação, ela está passando por transformações. Eu não posso ser pessimista, porque se eu for pessimista aqui, como que o aluno vai chegar amanhã e falar, ô professor, né? Eu acredito que as mudanças elas têm que vir para agregar, para trazer algo bom para todos nós, entendeu? Mas assim, eu acredito que essas mudanças, elas têm que ser rápidas, dinâmicas, entendeu? Ela tem que acontecer logo, porque senão, cada vez mais esse aluno, a Mas você escola... acredita que vai acontecer logo? Tem que acontecer. Eu sou pessimista aqui. Tem que Agora. acontecer. Eu acredito que vai demorar. Não, tem que acontecer. Não é questão, é necessidade que o mercado exige. O mercado hoje, se você não preparar jovens hoje para lidar, para atender a demanda hoje que o mercado exige, ele vai começar a trazer pessoas de fora. O seu Infelizmente. interesse por política foi por causa disso? Não, foi na área de inclusão. Foi na área de inclusão. Inclusão. A minha bandeira É, sempre porque foi pelo inclusão. cargo não foi, com certeza não foi. Não, inclusão. Minha bandeira é inclusão. É, que você não sempre precisa foi. de um cargo. Não, a minha bandeira é inclusão. Sempre foi inclusão. Quer ser pelado. Só para completar a pergunta dele, que é importante, é interessante, é a seguinte. Não que a sua não seja, mas só para completar dele. A questão da evolução. Sim, baseado na ciência, o mundo atual hoje, principalmente para as pessoas com deficiência, nem se compara a 50 anos atrás. Eu falo da questão da acessibilidade. Da possibilidade do cego hoje ter mecanismo para ele poder andar usando a bengalinha, usando um cão-guia, sim ou não? O cadeirante hoje ter a chance de ter um elevador, ter um ônibus, um carro adaptado, sim ou não? Né? Então você tem hoje o surdo. O surdo tem uma linguagem. Sim, então assim, quando você tem a oportunidade hoje, a possibilidade, né, de pessoas com deficiência ter esse acesso hoje, graças à evolução da ciência, porque, em primeiro lugar, nós temos 2 tipos de inclusão. Né? Nós temos primeiro uma inclusão que começa pela atitudinal. Primeiro você modifica a maneira de indivíduo enxergar o outro. Quando eu passo a olhar para você e ver que você tem potencial, eu vou criar condições
para você poder fazer as mesmas coisas que eu faço. Você percebe por vários detalhes. Por exemplo, se você vai olhar tudo quanto é calçada de Osasco, por exemplo, onde a gente mora, tudo tem aquela linha Sim, do cego. Sim. Se você entra no elevador, o seu elevador fala? O andar? Não. O meu fala. então, tá vendo? E o Já não outro fala. prédio que eu andei, Então, que eu morei também Então. fala. Então. O andar, que é uma coisa que não existia. Olha, é verdade. Eu E vou deixar na caixinha de sugestão. E todos os andares têm a leitura. Como é o nome da leitura? Com o dedo? Braille. O Braille. Todos os botões têm o Braille. hoje, se você pensar nas políticas públicas hoje, nos movimentos sociais, hoje a mulher tem políticas que defende, tem leis que defendem o deficiente, o negro, o índio. Então, assim, lógico que houve uma evolução. Lógico que houve um progresso nesse mundo atual, né? É lógico que nós caminhamos cada vez mais para um progresso. Quando eu digo progresso, no sentido tecnológico, científico, a medicina avançou muito. Ó. Eu fiz cirurgia da coluna há 35 anos atrás. Tá bonitinho aqui, tá aqui a haste. Eu tenho uma haste aqui fixada na coluna desde meus 15 anos. O que é uma haste? De platina. Ela vai de cima até embaixo. Ela tá fixada na vértebra aqui, ó. Como é a sua coluna? É um S. Então eles colocam a haste para Sustentar, a escoliose não evoluir. Senão eu já estaria. Senão você já estaria. Bem, mas nem estaria andando, nem estaria andando. Você sente dor? Nunca senti. Detalhe. Quando eu nasci, minha mãe fez a única oração. Pediu para que eu não sentisse dor. E funcionou. Funcionou. Oração da mãe dele. Eu podia acabar esse podcast agora. Com isso daqui. Cara, é que a gente tava falando, né? Um super filho precisa de uma super mãe, né? O Ela super filho falava precisa isso. da super mãe. A Eu única creio coisa no que ela poder da pediu- oração também, Ed. Zenilda. Dona Zenilda. Ela falava assim, de cara, a única coisa que eu pedi a Deus é que você não sentisse dor. Nunca senti dor na minha vida. Foi o único pedido. Era o único pedido. Que eu não sofresse. Rapaz. Sabe o que é isso, cara? É profundo, né? Profundo. Que história. Eu acho que mãe tem um negócio com Deus que Tem. ninguém mais tem. Mãe é uma coisa. Ela tem, ela gera um ser dentro dela, então eu acho que a conexão com Deus, ela se torna um pouco Forte. mais acessível É ali, forte, né? É forte. É Fora forte. do comum. É forte. Você Então, gera, assim, né, um ser dentro de É forte, você. é. E eu sou forte. Engraçado que eu vou contar mais uma historinha pra vocês aqui. Essa é demais. Essa é demais. Às vezes você vê aí pessoas iguais a mim, felizes, né? Alegres, sorridentes, né? Igual eu, né? As pessoas dizem, cara, você é tão feliz, tão legal. E uma amiga minha que é psicóloga, ela apresentou um estudo que eu achei interessante analisar esse estudo. Porque pessoas iguais a mim, que têm uma deficiência física, o cérebro reconhece o corpo limitado. É mesmo? Então o cérebro ele cria um mecanismo para resistir, para compensar essa fragilidade do físico. Então ele cria, ele forma a adrenalina, faz com que eu fique sempre elétrico, sempre feliz, sempre contente, justamente para poder compensar a fragilidade. E a mãe também. Porque minha mãe, eu nunca vi minha mãe reclamando, nunca vi minha mãe nada. É uma coisa assim absurda. A gente percebe, por exemplo, o cego ele desenvolve uma audição muito mais aguçada. Se você pegar todas as pessoas com olfato. deficiência, são pessoas alegres, sorridentes, né? Verdade. Por quê? Porque o próprio cérebro cria um mecanismo para compensação. Você lembra do meu tio Edmilson? Lembro. Aham. Que era bem gaguinho Então. e tal, tinha, né? Claro que diferente de você, o dele era intelectual, Sim, aham. né? Mas eu nunca vi o meu tio chegar num culto que não tivesse alegre, que não se arrumasse, colocasse o perfume dele. E aquilo era o momento fantástico da vida dele. Era o momento do culto, que ele reunia com as pessoas. Meu tio é o único cara que já tava com quase 55 anos cantando no grupo de jovens. Porque ele ficava bravo. Ele ficava bravo. jovem eterno. Mascote, se você falasse, Edmilson, eu não sou casado, eu vou cantar com os jovens. Ele falava sou jovem. Então, acho que esses tipos de gente que vive do nosso lado, que traz esses tipos de alegria, de experiência. O dia que eu chego na sala com a cara séria, os alunos já se assustam. Porque eles querem ver eu fazendo palhaçada, né? Eles querem ver eu brincando. E eu sou assim mesmo, não é fingimento, não é fazer média, não. É no jeito de ser. Tá certo. Então eles falam, professor,
Quando eu chego meio, né, meio... O Que aconteceu? Você, o que aconteceu? Não dormiu bem? Entendeu, né? Ficam comentando com o outro, né? Ele tá. Entendeu? Então, isso é muito legal, né? Porque eles veem que eu tenho esse olhar, né? E assim, como quem já me conhece há muitos anos, como o Érico, muitas pessoas me conhecem, aí brincam, zoam comigo, né? E brincam, né? Professores também. Porque assim, é carinho, tá? Não é nada, não. É respeito, mas também carinho também, sabe? Que é muito bacana isso, É né? lógico. Eu recebi muito carinho, mascote de muita gente, amigos, parentes, primos. Sempre, eu recebi muito amor ao longo dessa vida. Então, delícia. isso também fortaleceu, entendeu? É, Eu isso, fui atropelado, isso cara. isso faz com que o É. negativo nem te atinja. Não atinge, De a gente cara. nem se aproxima. Uma vez É. a gente É. entrou num consenso lá em casa, no espaço, que sim, ó, os pais quando se separam, eles têm que tomar muito Sim. cuidado, porque traz uma história difícil para os Traz, filhos, traz. se eles continuam brigados e separados, aham. se um não vai visitar os filhos, Sim, tudo. exatamente. Então eu sempre tive muito cuidado para depois de separado ser o melhor pai do mundo para meus filhos, porque eu não separei deles, Sim, né? Eu não posso transparecer isso para eles. Não. A mãe dele não é uma mulher ruim, sim. né? Porque se eu casei com ela em um O dado dia- momento, ela era uma mulher especial, bacana, eu sim, amei. com Então, certeza. eu preciso tomar o cuidado para que meus filhos continuem amando Sim. suas mães, para que eles continuem olhando para mim como pai, como alguém que vai poder apresentar para eles no momento de dificuldade. E graças a Deus, todos eles, Sim. no momento de mais dificuldade que eles têm, eles vão lá e falam: pai, eu preciso falar, Sim. não é com ninguém lá fora. Então, eu cresci num lar, né? A gente estava conversando isso, né, mascote? Eu cresci num lar que eu não tinha muita coisa. Não tinha muitos brinquedos, né? Falei com você no carro que a gente tava falando sobre criança, cara, que a gente às vezes quer tirar da criança lembra a palavra que a gente falou? Infantilidade, no lado infantil, né? O lado também assim dela pensar, imaginar, dela imaginar. Imaginação, né? Eu não Fértil, tinha né? brinquedos, então o que eu fazia? A hora vaga dos pregadores de roupa, eu tinha os coloridos e tinha os outros lá. Eu fazia como se fosse uma guerra com aquilo lá, eu tinha uns hominhos, não sei o quê. E aquilo pra mim, cara, era diversão como se eu tivesse... Mas o melhor momento da minha vida é quando dava o domingo que meu pai estava em casa, eu sabia que a minha mãe ia estar deitada de um lado, ele do outro, e eu lá no meio assistindo Viola, Minha Viola. Então a gente às Sério vezes que eles assistiam isso a também? gente assistia. Eu também. E- Também. então, Eu conhecia todo mundo de Rita Barroso. sabe, assim, eu não vi meu pai Rolando batendo na minha mãe. Eu não vi Quem? meu pai batendo na minha mãe, eu não vi Rolando Bodrinho tá vivo. eles Tá vivo. Né? se machucarem com essas coisas, tudo. Então, você se torna um cara que não quer machucar as pessoas. Sim. Você se torna um cara que tem uma referência de amor desde Sim. pequeno. Tudo exemplo. Né? A igreja que a gente frequentou quando mais jovem, Aham. tudo, né? Por mais que ela fosse aquela igreja ainda em Tradicional, desenvolvimento né? tradicional, mas existia muito amor dentro Sim, dela. é. Eu não esqueço de coisas assim quando meu pai ficou doente, né? Que isso porque existe o seu caso, às vezes, de você vir de uma fase e precisar poder trabalhar ou não. O caso do meu pai chegou um momento que ele não podia mais trabalhar Sim, por eu causa da lembro da doença. história dele. Eu Ele não lembro. podia mais sair, isso não foi um Sim. mês, 2 meses, foram 3 anos. 6 anos. Gente, eu nunca cheguei na minha casa que a casa do meu pai não tivesse com mantimento, com água, Então. luz, tudo pago pela igreja. Então. E eles olhavam assim para eu chegava em casa, pai, vamos fazer compra. Ele falou, tô montando cesta básica para dar para os vizinhos, porque Estou bravo. o que eles estão mandando para mim aqui e isso eu não esqueço, eu sou grato a uma igreja que foi mãe da nossa vida, sabe? Assim, Que igreja que foi, você lembra? foi Presbiteriana Renovada, de Carapicuíba. Então, eu acho que a gente entende o povo como igreja, porque não eram as 4 paredes que estavam Não, levando comida lá. Eu lembro do Martim levando toda semana frutas pro meu pai e não sei o quê. E eu falava, gente, dá a impressão que meu pai tá vivendo melhor do que quando ele trabalhava, porque quando ele trabalhava ele sustentava muito bem a casa dele. Hoje ele tá podendo dar, sabe, as coisas para os outros, que era tanto que vinha que não tinha necessidade pra gente. Então, aquela coisa do copo cheio, e do meu pai estava transbordando, meu pai era tão amado pelas pessoas que estavam próximas dele, ele construiu isso. Então, eu falo que meu irmão, ele tem muito cara do meu pai. Meu irmão é aquela pessoa que a gente fala que é boazinha, que não tem... Você conhecer meu pai, é difícil você brigar com alguém como meu pai. Então, ele constrói aquilo lá, e no momento que ele precisa, ele não precisou pedir pra ninguém.
Eu lembro de chegar em casa e falar, pai, cadê as contas para pagar? Ele, que conta? Tá tudo paga. Tá tudo paga. E foi Deus que pagou. Ah, Né? Deus que pagou com o esforço de todas as pessoas que estavam do lado dele. Eu sempre acredito que, e falo isso, tá? Você até brincou, você é pastor lá na hora que você faz a celebração? Não. Mas eu eu pensei que era. falo da minha fé. Acho que eu vou vendo? chamar pra fazer o casório. Lógico que vai já. O irmão tem que é- saber. É barato, Então, né? Eu falo que a Esse gente aí só já tá escalado, consegue. né? É. A gente Irmão só consegue Wellington ver trabalha com Deus a nas gente. pessoas. Eu vi tanto Deus naquele Você tempo. parece pastor, não parece? Parece, Parece. falando. Meu amigo, minha amiga. Olha aí, ó. Exatamente, ó. Parece. A gente Irmão não Wellington consegue ver trabalha Deus com em a E gente. outra conselheiro coisa, cara. amoroso, viu? Palavra. Conselheiro amoroso É, da. a gente consegue ver Deus nas clientes. pessoas, né? Eu não, talvez se alguém colocasse, caísse maná do céu, eu não ficaria tão feliz de quando eu saía da casa do meu pai, quando eu saía do hospital, quando ele estava internado, e tinha lá 10 pessoas visitando Sim. ele todo dia, eu falo, caramba, ele plantou isso daqui. Essas pessoas estão visitando ele porque ele foi Sim. amoroso todo o tempo da vida Sim. dele com as pessoas, né? Então a gente é muito do que a gente vai plantar. O nosso futuro é muito do que a gente está plantando agora, né? Você tem um monte de alunos que te seguem aí porque você plantou um amor na vida Sim. deles, cuidado, tudo. Então essas coisas se tornam especial pra gente. Eu né? acho que tem que ser natural também, né? É. Mas eu acho que há pessoas que têm o seu carisma natural também, é verdade? Sim, as Tem pessoas appeal. que, você olha pra pessoa assim, ela é iluminada, ela já tem uma luz própria, que você olha, bateu o olho assim, parece que já é, ela já O deu. torto você entendeu? ganha. É, Quando a pessoa não é legal, a pessoa é falsa, você ganha, você é, percebe. você percebe, É. tá no olho, né? A não ser que você esteja muito iludido, esteja muito, né, fora do planeta e tal. Mas a pessoa que tem um mínimo de, né, Percepção, sagacidade e tal, ela. Sagacidade, ela Não, olha, esse aí é. não. Eu Não, vou fingir que eu gosto dele é. porque eu preciso trabalhar com ele aqui. Isso, Mas, exatamente. mas na primeira oportunidade eu vou Primeira oportunidade pro outro lado você- ali, ó, que ele não é legal. O Wellington, só pra terminar, a minha mãe, quando ela faleceu no passado, o velório dela foi lindo, gente. Eu nunca fui no velório tão lindo quanto a minha mãe. E tinham 4 pastores lá, todos eles da Igreja Presbiteriana Renovada, a qual minha mãe viveu lá, frequentou desde 74 até. Eu tive essa Até a experiência, vida eu toda. falei Rapaz, eu pra não conheço cá essa sua mãe, já semana. gosto dela, mano. Só pelo Ela café. é mesmo. Ela é 10, cara. Ela é 10. Era outra. Você acredita? Ó, Era mais eu, evoluído. nós vamos falar pro professor, você é 10, eu não. Eu sou nada perto da minha mãe. Ela que Ser é. humano evoluído, É, era outra outra- coisa. Exatamente, ser humano evoluído, essa é a palavra. É Ô, outro- Ed, sabe o que eu penso? É que Deus gosta de dar vizinho. É. Tem muito Golias, muita gente grande Sim. querendo apresentar as suas armas, não sei É. o quê. E Deus usa aquele cara lá que tá escondido sua mãe, que ela te usou Sim. pra cuidar de vocês como É. filho. Não precisa só de Não. você, não, porque você Seus tem uma turma irmãos, que tá junto. Todos irmãos, todos É. formados, bem educados e todos talentosos, cara, tá sendo. E viúva, né? E a gente Viúva. vai fazendo e você não percebe, né? Não tá, sua mãe nunca foi destaque lá da igreja, não fica Nunca sentada foi. lá no primeiro Não, banco lá. não, no- não. Quietinha. né? É, na e dela. fez a obra dela. E não é aquelas, Obra e perfeita. não é aquelas fervorosas também, não. É aquelas bem, sabe, tradicionalzona, bem quietinha, sabe, de orar baixinho, né? E do jeitinho dela. E gostava de coral. O amor dela era coral, a vida toda. Então, Ela participava do coral? Cantava bem? minha mãe tinha uma vozinha bonitinha, né? Legal. Dentro da possibilidade, né? Mas cantava afinadinha, bem, né? Filho de músico, ela também, né? O irmão dela falecido era regente coral também, toda a família, né, voltada pra música, né? Ih, você vai Não, virar é sangue, músico. tudo sangue. Vai virar, né? Só vai. então. Ele já é, ele só É, vai que hoje colocar é hobby. isso. É, esse hobby aí vai virar profissão, você vai aposentar fazendo isso, você vai Vou, ver. se Deus quiser. Vai sim, eu tô vendo. Então, já estamos para finalizar. E já que estamos falando novamente de música, nós queremos agora de fato escutá-lo. Eu sabia que ela ia pedir isso. A sua palhinha. Ela tá doida pra ver você tocando. Ah, eu quero ver. Porque Ela a gente não pode encerrar esse podcast sem escutá-lo. Ah, ele toca. Eu vou até contar um segredo. Eu tava na escola, eu ia ficar direto lá, né? Ia pra casa da minha irmã. Eu vou dormir lá, né? O Wellington pegou. Aí o que aconteceu? Eu esqueci a gaita. Então, gente, eu vou pedir desculpa aí a vocês, aí, internautas, que eu trouxe uma gaita tão. Eu tenho 3 gaitas, eu trouxe a mais velha. Mas é a sua predileta, né? Vai cair balão.
Que saudade da infância. Você achava que era Badarosca? Acordar às 9 horas, assistindo pica-pau. Você que tá comendo meu assistindo, né? pãozinho Achava que o cara não com leitinho. tocava bem, né? Duvidou, né? O cara toca bem pra caramba, mano. Ô, professora de Carlos, que legal. Que legal saber da sua história, conhecer toda a sua trajetória. E você é um cara muito gente fina, meu. Obrigado. É um cara que eu dou, mas a gente vai virar amigos, não sei se você sabe. Obrigado. Já vou te seguir aqui no já Instagram. somos, já somos. Vou Nós curtir vamos sua fazer essa parada. Já estamos. Vamos fazer, nós vamos Já- estar no casamento deles, né? Já estamos, É, não amigos. sei se você sabe, mas no dia do seu casamento eu vou estar lá fazendo um barulho. Opa, né? vamos Então, junto. A já Diana vai sabe. ficar feliz. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra minha irmã, a Ivani, né? Minha irmã também é uma parceirona, né? Fez um jantar gostoso. É, isso, mas lembra de todo mundo maravilhoso, agora. Esse é o né? momento. Vai, Meus pode falar. alunos aí, a galera, meu irmão, o Elcio, Ah, já fiquei né? sabendo do É, feijão. um abraço, que Deus. saudade de você, Agora viu, também, meu? né? Todos os irmãos aí, Você né? dá aula em quais lugares hoje? Hoje eu trabalho na Maria Teodora, que é a sede da fundação, né? A FIEB, onde eu trabalho, que fica em Alphaville. Certo. E a outra fica Maria Cristina, que é um bairro em Barueri, que é chamada Dagmar Ribas, né? ITB Dagmar Ribas, né? Isso. E é uma escola onde hoje é minha sede, né? Eu estou nessa fundação há 10 anos. Esse é né? perto da Maria Rosa? É ali perto a Arena Barueri. Ah, tá. Tá, ali no Belval. Então, assim, eu estou há 10 anos nessa fundação e, graças a Deus, né, bem respeitado, tranquilamente. Assim, como eu falo para vocês, tudo é no diálogo, tudo se resolve numa conversa, né? Qualquer coisa a gente, né? E quando o aluno precisa daquela bronca pedagógica, a gente dá aquela Você dá bronca? Eu olho o caderno. Pedagógica. Eu olho o caderno, eu falo pra eles, ó, gente, toda briga, bronca que eu der em vocês aqui, morreu aqui, tá bom? Eu não consigo ter raiva de aluno, não existe isso. Né? Exatamente. Tá fora, nunca Acontece tive. em Vegas, eu não fica em Vegas. consigo, meu. O cara me deixa furioso, com raiva, no dia seguinte eu tô beijando ele. Porque O que acontece no Lemos, fica no Lemos. porque eu sei. Ou deveria, né? Gente, eu não entendi essa, não. Mas... É piadinha É uma piada interna. né? Ah, não, essa briga aí, cara. Essa eu não quero fazer parte, Deixa né? pra lavar a roupa depois. Suja depois lá no do carro. programa. Então, mas é por aí, sabe? Então, assim, eu mando um beijo também pros alunos, toda a minha família, meus tios, amigos, né? Quem for assistir, aos internautas, né? Agradeço de coração. E obrigado, Wellington, obrigado vocês aí que me Nós que convidaram, agradecemos, né? viu? Muito feliz. Assim, eu acho que eu cumpri a minha missão, né? Enquanto educador, enquanto alguém que defende, né? Essa pauta, né? Essa bandeira tão importante que é a inclusão, né? Em defesa da pessoa com deficiência, né? No Brasil. Então, é legal, né? E vamos que vamos. E parabéns, continue sendo essa pessoa incrível, gostosa de estar perto, de Obrigado. conversar. A gente sente a energia, a gente sente essa paixão que você tem pelo estudo, pela música, pelas pessoas em si, não é Sim. alunos, Não é é pessoa. pessoas. Eu amo pessoas. Você ama pessoas. Exatamente. Eu amo pessoas. É incrível. Já falaram isso já. Eu gosto de ser humano. É interessante. Tá difícil gostar de ser humano hoje em dia. Mas eu gosto de ser humano. E Sabe? precisamos de pessoas iguais a você, porque pessoas iguais a você que fazem desse mundo Obrigado, melhor, né? Que obrigado. faz esse mundo Acho melhor. que todos nós aqui, né? Cada um com a sua. Parabéns ao canal também pela ideia, né? Que é maravilhosa. Eu acho que vocês têm tudo para arrebentar mesmo, né? Porque Você gostou? Gostei. Que bom. Você é muito bom, eu acho que vocês são fantásticos também, né? São criativos, né? E eu acho que tem tudo para crescer e se tornar uma coisa forte. Se depender de mim, eu vou ajudá-los também nessa positivo. divulgação. Ô, Ed, e né? pra encontrar o Ed aí nas redes sociais aí? É meu nome, é de Carlos Brizola, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Instagram tá bombando. Oi! Vou colocar aí amanhã. E, cara, também pra encontrar a Camila da Voglio aí, tudo, como é que faz aí? Opa, me segue lá, gente. Camila com 2 L's, underline da Voglio. Bem como se fala mesmo, viu, gente? Da Voglio. Segue lá, assessoria para eventos. Um mascote também, aí, por favor. Mascote DJ com X e 2 T's. Só lá na. Se você achar a Camila e o Wellington, vocês vão me achar. Com Pra me certeza. encontrar lá, você vai procurar o Wellington Lucchesi, só que o Lucchesi é Luchezi.
Mas eu acho que as pessoas vão mais atrás dele depois dessa apresentação, né? Para você me encontrar. Ele posta, a voz ele Ele chega perto. posa, né? Ele sabe como chegar perto do microfone. Versão brasileira. O Wellington. Era o Best Ele sabe falar do O jeito certo do microfone. Wellington. Só para terminar, eu estou há 2 anos sem dar palestra por causa da pandemia. Antes da pandemia, há 20 anos que eu sou palestrante, né? E assim, eu não cobro nada, tá bom, gente? Eu nunca cobrei, é um trabalho Bora aí, gente, filantrópico. chamar ele Sério? É só mesmo o trabalho Gente, chama o Ed Carlos. Então, é só, mas assim, Maravilhoso. é verdade, é mais para divulgação mesmo da minha bandeira, nossa bandeira, na verdade, né? E né? Agora que tá acabando a pandemia, já dá pra gente voltar. Não de esquenta, não. novo Vou fazer uns a pensar. telefones meus lá, você vai ver. Você vai falar, pelo amor de para. Se prepara. Chega. Mas é verdade, é importante essa questão, né? Essa bandeira é maravilhosa. Toda semana, ela e eles podcast, quase que não sai. Eu, mamãe, titio, aqui fazendo o melhor pra vocês e toda quarta-feira tá no ar. Isso é... Que mais, ô titio? Tem alguma coisa que você quer lembrar? Ah, case-se no Espaço Lemos. Case-se no Espaço Lemos. Se não for casar no Espaço Lemos, contrate Camila da Voglia, assessoria, DJ Mascote e o Wellington Celebrante, fazendo esse tipo de Ah, você tem que... Eu ainda vou parar um podcast pra falar do Wellington Celebrante. Ainda vou Já parar tá pedindo, né? Como vai ser Já, seu ainda vou casamento, contar. né? Uma hora eu conto. Muito Tô obrigado. brincando, não fico fazendo essa. Obrigado agora. por ter aceito falar com a gente. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Foi gratificante para todos. Acho que eu falo por todos quando eu falo isso. Foi gratificante certeza. ter conversado com você aqui. Tá bom? Muito obrigado. Bom, gente, uma salva de palmas. É isso aí. Ela e eles. É nóis, Rodrigo. E eu sou... Ela e Eles Podcast, uma coprodução Mid Hunters e Nimbus Studios. Patrocínio Espaço Lemos, festas e eventos.